Eu me lembro uma reportagem de um jornal amazonense de 1919, casualmente, de 1919, que dizia que um ônibus tinha atingido a casa de uma velhinha de 42 anos. E essa era o tipo de pessoas que viviam naquela época. 42 anos era considerada uma pessoa já idosa, mas já uma velhinha. Nós estamos falando em 1920, naquela época nós tínhamos muitas doenças infecciosas, muitas doenças contagiosas, epidemias muito grandes de sarampo, de gripes, né? A gripe espanhola foi mais ou menos nessa época. E nós tínhamos então as doenças que atrapalhavam o ser humano, eram doenças bastante agudas, que matavam muito, infelizmente, nessa época. Eram infecções bastante, para nós, básicas agora, né? Que seriam a própria diarreia, que é a gastroenterite, matavam muitas crianças, né? Nós vemos, se nós formos para visitar um cemitério, nós vamos ver que pessoas que morreram naquela época, em 1920, eram muito crianças morriam muito. Tuberculose era uma doença bastante prevalente naquela época. Hoje em dia houve um aumento maior agora nos últimos tempos, mas teve uma época que se pensou que a tuberculose ia desaparecer, inclusive, né? Nem a noção de que existiam bactérias que eram transmissíveis e que como é que se dava essa transmissibilidade não era uma coisa que naquela época não tinha muito clara. Para vocês terem uma ideia, só 20 anos depois, 1940, e que foi desenvolver o primeiro antibiótico. Nós estamos falando de menos de 100 anos atrás isso. Como não se existia muita noção das próprias bactérias, o fato do alimento não era tão bem limpo, então não tinha todo um cuidado a respeito de limpeza. Então, existiam algumas imagens de que os padeiros deixavam o pão na porta de casa, deixavam o leite na porta de casa, né? E existiam coisas que até mesmo embrulhar pão, alguma coisa assim, não se preocupava muito com isso. Também tinha questões relacionadas com a conservação dos alimentos. Nem todas as casas tinham geladeiras, né? Nem todas as casas conseguiam conservar, e mesmo as geladeiras que tinham, as frigideiras foram as primeiras geladeiras que existiam, não tinham um congelador tão eficiente como o que nós temos, né? Se nós comemos algum alimento e sobra algum alimento, a gente consegue conservar ele, consegue manter ele em um ambiente congelado durante vários dias, né? Várias semanas. Existia diabético? Sim, existiam diabéticos. Existiam pessoas hipertensas? Existiam pessoas hipertensas, mas não existiam a identificação dessas pessoas como hipertensas. Eram tratamentos mais naturais. Até mesmo na Bíblia, os judeus ensinam a lavar as mãos. E aquele lavar a mão, na realidade, era uma purificação da mão, porque era uma coisa mais assim, espiritual. Vamos lavar as mãos para nos termos puros, para depois a alimentação, porque a alimentação é um dom de Deus e tudo mais. Então existia muita coisa empírica e na realidade a gente sabe agora que a gente tem que lavar a mão porque tem germes na mão e que a mão traz esses germes. Então essa questão empírica era uma coisa que veio durante anos e anos. No momento em que se estabeleceu, eu tenho uma bactéria, eu tenho um germe que vai me causar uma doença, eu falei, poxa vida, então as doenças têm motivo para existir. E aí é o momento em que eu tenho então se eu eliminar esse fator, eu vou conseguir estar evitando da pessoa ficar doente. Sim, aí a partir daí começou a se estabelecer relação de causa e efeito. A partir de causa e efeito eu consigo trabalhar o que está causando isso e tentar trabalhar o que pode ser utilizado para evitar tal coisa. E o antibiótico surgiu do crescimento de um fungo dentro de uma placa e a pessoa viu que no fundo o fungo estava matando as bactérias. E aí foram investigar que tinham substâncias ali. No momento que a tecnologia avançou e detectar substâncias, começou a se isolar essas substâncias e essas substâncias se transformaram em medicamentos.
Bom, é um processo bastante grande que eu acho que começa no Renascimento, em que as pessoas começam a pensar, não, nem tudo é Deus, nem tudo é Deus que faz as pessoas ficarem doentes, nem tudo tem que ter uma outra causa das pessoas, nem tudo é Deus. Essa questão de uma bactéria que causa diarreia veio de uma observação de um camarada em Londres que viu que as pessoas que moravam na parte baixa de um rio ficavam doentes e as pessoas que moravam na parte de cima de um rio não ficavam doentes. E relacionou isso com alguma coisa na água que estava causando isso. E aí ele começou a ver que existia uma bactéria lá que causava esse tipo de coisas, né? O mais interessante é o nome vacina. Se a gente fala vacina, V-A-C-ina, V-A-C, mas se eu botar o V-A-C-A, vira vaca. O que tem a ver a vacina com a vaca? Se observou que as pessoas que ordenhavam as vacas não pegavam varíola, porque as vacas têm um outro tipo, tem uma doença que é muito parecida, mesma família, que o germe da varíola, e que a partir do úbrio das vacas começou a se identificar alguma coisa que virou uma vacina. E as pessoas ficavam vacinadas porque ordenhava a vaca e entrava em contato com um germe que era parecido com o germe da varíola. E que, então as pessoas, então se eu pegar essas pessoas, outras pessoas, botar em contato com esse germe, as pessoas não vão ter a varíola, não tiveram a varíola. E aí começou a se fazer a vacina a respeito disso. O limite de quanto nós podemos viver. Eu acho que mais pessoas vão chegar mais próximo aos 100 anos. Toda a tecnologia que a gente sabe é esse marco. 122 anos é o máximo que a gente conseguiu ir. Nenhuma tecnologia fez com que a pessoa vivesse mais do que esses 122 anos. Então existe um limite do ser humano de viver o máximo. Biologicamente, nós poderíamos viver muito mais. O nosso cérebro, ele viveria muito mais, o nosso coração poderia estar vivendo muito mais. Existem vários indicativos de que fazem com que a gente poderia estar vivendo muito mais do que isso. Poderia até viver 150 anos no nosso cérebro se não tivesse nenhuma doença maior. A partir de que nós vivemos, o nosso próprio processo de aprendizagem acaba diminuindo a quantidade de neurônios que nós precisamos para executar determinado tipo de atividade. Eu estou preocupado com a saúde das pessoas e como as pessoas conseguem se manter mais saudáveis, né? E não tanto preocupado com o tratamento de uma ou outra doença. Então o foco em uma doença só não é o meu foco, mas sim o quanto essas doenças podem estar atrapalhando ou afetando a saúde das pessoas. E viver saudável, eu acho que é um direito que nós temos, não um direito de cuidar das nossas doenças, mas sim de trabalhar com a nossa saúde.